O que vai impactar a sua vida. Agora, no Café com Política. E hoje a gente recebe aqui no Café com Política o deputado estadual Irã Barbosa, do MDB, que está de volta com a gente aqui no Café. Muito bom dia, seja bem-vindo, deputado. Bom dia, Delma. Bom dia para todos os ouvintes. Muito obrigado. É sempre um prazer enorme estar aqui. Isso, e dessa vez o senhor retorna aqui para conversar com a gente, né? O deputado esteve aqui, conversando em outras ocasiões, para falar de um assunto que, na verdade, movimentou o noticiário no ano passado, no finalzinho do ano passado, que foi um projeto que foi para a Assembleia Legislativa que autoriza a venda de 49% da Condemig, né, que é a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Por que o deputado Irã Barbosa está aqui para conversar com a gente? Ele foi o único que votou contra essa proposta. E a gente gostaria de saber o porquê, deputado. Qual é a avaliação que o senhor faz desse projeto? Que, na verdade, já está autorizado, né? Na verdade, na segunda-feira eu estou apresentando uma proposta para o governo de Minas que sugere uma alternativa às vendas dessas ações. Num processo muito parecido com outros que já aconteceram no Brasil, diversas etapas, mas que pode ser importante para a gente não perder a Condemig, principalmente porque a Condemig é a nossa galinha de ouro. A Condemig, ela hoje recebe 600 milhões de reais por ano dos royalties que a gente tem sobre a extração de nióbio no estado. E é a única receita que nós temos para desenvolvimento econômico, praticamente. A minha proposta é que o governo de Minas pegue, sim, os 6 bilhões que ele precisa para poder manter em dia a folha de pagamento, mas sem necessariamente vender a Condemig. O BNDES tem linha nesse valor e nesse crédito para fazer o empréstimo com a retenção dos 49% que podem ser recomprados pelo governo de Minas lá na frente. Ou seja, para que isso não fique uma operação permanente, né? Nós vamos dizer que hoje o governador Fernando Pimentel, se ele sendo reeleito ou não, se outro governador entrar, a Condemig pode ser importante para recuperar o desenvolvimento econômico do estado. Ou para ele mesmo, se mais na frente, se arrepender de perder esses 300 milhões mensais. A proposta de vender hoje é basicamente... A Condemig, se a gente for pensar, é a galinha dos ovos de ouro. Vender metade dela é vender metade da galinha e passar a recolher metade dos ovos no momento que Minas Gerais não pode fazer isso. O senhor está propondo, deputado, que o governo faça uma operação de crédito com o BNDES, né? Mas vamos explicar então como é que funcionaria isso, porque para quem está nos ouvindo já pode pensar o seguinte: o governo está passando por uma dificuldade financeira tremenda e fazendo uma operação de crédito, ou seja, pegando um dinheiro com o BNDES, não seria uma dívida a mais? Na verdade, o que o BNDES faz, ele fez com várias empresas. O caso mais notório hoje que as pessoas vão se identificar, ele já fez isso com a JBS, tá? Que é o quê? O BNDES, ele empresta o dinheiro. Você está precisando de 6 bilhões? Tá, você vai pegar 6 bilhões. Os 6 bilhões, você pode recomprar esses 6 bilhões sem pagar juros, tá? O que o BNDES o que ele ganha de juros, entre aspas, durante esse negócio, é que ele vai ser dono de 49% da empresa e logo o lucro da empresa durante os anos em que esse dinheiro estiver retido com o BNDES, que essas ações estiverem retidas do BNDES, vão para o BNDES. Isso seria os juros da cobrança. Ele seria uma espécie de sócio. Isso. A diferença essencial desse negócio é que o governo de Minas pode recomprar essas ações no momento que quiser. Quando que, se pegar hoje e vender no mercado de ações, e aí provavelmente essas ações vão cair de novo na mão da CBMM, daqui a 2, 3 anos você não vai conseguir fazer essa recompra. E eu volto a falar, o nióbio é extremamente pouco comentado em Minas Gerais para o tamanho da importância estratégica mundial desse mineral. 90% de todo o nióbio do mundo é extraído em Minas Gerais. Para se ter uma ideia, com 10% do nióbio que é extraído pelo Canadá, eles pagam todo o sistema educacional daquele país só com o dinheiro de 10% da extração do nióbio.
Mas, deputado, com tudo isso que o senhor está falando, sobre essa importância do Nióbio e tal, como é que foi essa discussão na Assembleia Legislativa? Por exemplo, como é que o governo ele apresentou esse projeto, como é que conseguiu essa aprovação praticamente à unanimidade diante de toda essa importância que o Nióbio tem para o Estado? E simplesmente vai se desfazer, assim? Por uma questão muito simples. Se não vender, o governo não fecha as contas esse ano a nível de manter salários e empregos em dia. A situação do governo de Minas hoje ela é muito complexa, extremamente complexa, porque, para você ter uma ideia, nós já chegamos a 90% ano passado, 90% de todo o dinheiro de impostos recolhidos no estado de Minas Gerais foi utilizado para pagamento de funcionalismo e aposentadorias. Quer dizer que 9 em cada 10 reais. Aí nós não estamos falando de conta de luz, não estamos falando de conta de água, nós não estamos falando de construção de estrada, nós não estamos falando de construção de rede de água, rede de esgoto. Nós estamos falando de 10% foi pego para poder usar gastos administrativos, comprar papel, essas coisas. 90% só em cima disso. Quando o máximo permitido pela lei de responsabilidade fiscal é 50%, tá? Na verdade é 60% para estados. Mas a verdade é que nós ultrapassamos muito porque a receita do estado vinha caindo. E ela caiu a um ponto nos últimos 2 anos, isso fez o estado se endividar ainda mais. Agora que ela voltou a subir, a dívida do estado cresceu tanto que os juros sobre a dívida, mais os salários, mais os aumentos, mais as novas contratações, porque vocês têm que imaginar que ano passado teve muita contratação, foram 7 mil agentes penitenciários, 3 mil agentes da Polícia Civil, 3 mil policiais, mais 1.500 agentes de Polícia Civil que devem ir para 3 mil esse ano. Como é que você não contrata esse pessoal? Né? Como é que você vai deixar o sistema de segurança falir? Então, com esses gastos que estão sempre aumentando, o governo de Minas simplesmente parou. E a máquina, se permitir que o governo de Minas fique o ano que vem, esse ano, na verdade, sem pagar 2, 3 meses de salário, a economia de Minas deve ter um impacto de 5 a 6% de retração. O Rio de Janeiro, que é o único estado que passou por isso ano passado, é um de 2 dos 2 estados de Minas que não cresceram, que tiveram um PIB negativo e que, consequentemente, puxaram o resto do Brasil para baixo, quando a gente estava falando de PIB. Deputado, o senhor falou da questão do nióbio, né, que é um metal, um mineral, melhor dizendo, raro no mundo, mas abundante no Brasil, especificamente em Minas Gerais, né? E eu me lembro até de já ter visto algumas notícias de cobiça mundial, digamos assim, em torno do nióbio. E o senhor estava nos explicando que a Codemig recebe anualmente 600 milhões de reais de royalties em torno da exploração do nióbio. Se for vendido realmente esse percentual de 49% da Codemig, obviamente o governo do estado vai ter uma redução considerável, drástica aí no recebimento desse royalty. Mas na opinião do senhor, diante até da fartura que existe desse mineral aqui em Minas Gerais, seria possível que o governo do estado, inclusive, ganhasse mais a partir disso? As únicas minas que são conhecidas, metade são da CBMM, metade são do governo de Minas. Em 1950, o governo de Minas fez um acordo com a CBMM para poder fazer a exploração conjunta dessas 2 minas, onde a CBMM tem todos os gastos e, ao final do ano, ela dá 25% do lucro líquido para o governo de Minas, que configuram esses 600 milhões de reais. Tá? O máximo explorável da mina já está sendo feito. E o problema em cima dessa transação é que ela ainda assim é muito obscura. Nós recebemos 600 milhões de reais, mas não se tem certeza que Minas tinha que receber 600 milhões de reais. Em 2013, teve um relatório do Tribunal de Contas do Estado falando que a CBMM declarava para Minas Gerais, declarava para o Estado de Minas, para a Codemig, que estava vendendo
nióbio a quase 1/3 do valor que o nióbio é praticado no mercado. E só tem praticamente uma empresa que vende isso no mercado, que é a própria CBMM. Em 2014, em abril, apareceu uma transação de pré-export, que é quando você faz adiantamento de valores de transações que vão ser, de mercadorias que vão ser exportadas, no valor de 1,5 bilhão de ienes, 250 milhões de reais na época, pelas Ilhas Caimã, numa conta da CBMM nas Ilhas Caimã. Agora, como que você pode falar que está tendo transparência nos negócios da CBMM com Minas Gerais quando ela está fazendo transações nas Ilhas Caimã? Isso pode inviabilizar, por exemplo, esse projeto de alguma forma, deputado, ou não? Não, porque se as ações forem vendidas no mercado, elas serão vendidas na Bolsa de Valores, o que significa que só vai comprar as ações da CBMM ou da Codemig quem realmente souber o valor exato que elas têm. O principal questão em cima disso tudo, gente, é que nós mineiros, não sabemos e não damos o valor exato que a CBMM pode ter, que a CBMM não, que a Codemig pode ter para Minas Gerais. Porque a própria Codemig é mal utilizada. O dinheiro da Codemig bancou a construção da cidade administrativa. 1,8 bilhão de reais de obra. O dinheiro da Codemig bancou o asfaltamento, a ligação asfáltica para todas as cidades do interior de Minas Gerais. O dinheiro da Codemig está viabilizando agora que os aviões, que a gente tenha voos para cidades pequenas do interior, através de uma empresa que, obviamente, está tendo que ser, inicialmente, bancada pela Codemig até que ela tenha sustentabilidade financeira. E muito mais. A Codemig ela deixa de ser utilizada da forma principal como ela pode ser feita para poder desenvolver a economia. Eu falava mais cedo aqui, Betim, tá? Todo mundo conhece o valor econômico que Betim tem para Minas Gerais. Por que Betim tem esse valor econômico hoje? Porque ele teve uma pedra fundamental na economia dela, que é a Fiat Automóveis. Por que a Fiat Automóveis veio para Minas Gerais? Porque o governo de Minas comprou 50% dela quando ela veio. Hoje, Minas Gerais ainda tem 12,5% da Fiat. Não sei se vocês sabem disso. Inclusive, nos contratos da Minas Arena, aqueles que eu contesto muito, uma das garantias do contrato são as ações que o governo de Minas tem da Fiat. E eu posso apostar para vocês que um dos motivos pelo qual a Fiat continua em Minas Gerais, sendo que a planta deles de Pernambuco já está muito mais avançada, é por causa desse percentual acionário. E a gente parou de utilizar esse tipo de coisa como atração para Minas Gerais. A gente parou de usar a Codemig como parceira de empresas que poderiam vir, de segurar essas empresas aqui. Imagina com 600 milhões de reais, se você soubesse que uma empresa ia criar 5 mil empregos em Minas Gerais e estava pensando em ir para o Nordeste ou ir para São Paulo. Você virasse para eles e falasse assim, olha, vem para Minas, eu vou bancar 25% do seu investimento aqui, eu vou ser seu sócio em 25%, tá? Mas com uma condição, eu não vou recolher nenhum lucro. Não quero recolher nenhum lucro dos seus 25%. O que eu quero só é que, como condição para eu poder ser o seu sócio em 25%, que você, enquanto eu for seu sócio, você fique em Minas Gerais. Para a empresa, isso vai ser ótimo, porque 25% é basicamente a nossa carga tributária. Para o governo de Minas é fenomenal. Você vai ter 25% de uma empresa que tem o seu valor, você vai recolher praticamente isso em ICMS, tá? E vai gerar 4 mil empregos. A gente não faz mais isso. Mas se o próximo governador quiser fazer, ou se esse governador ainda quiser fazer isso, ele vai precisar da Codemig para fazer. Porque nós não temos absolutamente nenhuma outra alternativa para investimento econômico no Estado que não seja isso. A Codemig muito tentou se usar o dinheiro da Codemig para pagamento de salário e não podia. Só esse detalhe tem salvado o desenvolvimento econômico de Minas Gerais. Porque senão esse dinheiro estava lá dentro.
agora nós vamos vender ela por 6 bilhões, vamos pagar salário até o final do ano. Ano que vem nós vamos vender o quê? O senhor, no começo da entrevista, estava falando, deputado, que vai apresentar na segunda-feira um projeto. Esse projeto, até o qual a gente se referiu depois, propondo essa operação de crédito junto ao BNDES para evitar que o governo de Minas venda esses 49% da Codemig. E aí eu pergunto para o senhor o seguinte, ao apresentar esse projeto que o senhor vai apresentar agora na segunda-feira, o senhor conversou com alguém do governo do estado antes? Houve interlocução com o governo do estado para que isso seja de fato uma proposta viável? A proposta, vou apresentar a proposta ao governo de Minas, mas antes eu conversei com quem era o mais interessado no assunto. Eu conversei com técnicos do BNDES. E falo para vocês que com a liquidez da Codemig, o BNDES tem interesse sim, porque dos empréstimos que o BNDES faz, nenhum tem a taxa de retorno anual do que essa compra de 49% da Codemig teria. Nós estamos falando de um empréstimo que se paga em 20 anos. Os empréstimos do BNDES dificilmente alcançam esse valor, principalmente com esse nível de taxa de retorno, porque na maioria das vezes os juros do BNDES são subsidiados. Como é que está o apoio? Obviamente, como a gente disse, autorizando a venda foi quase unanimidade. O senhor foi o único que votou contra. E agora, diante dessa possibilidade que o senhor está apresentando, o senhor está conseguindo convencer alguns dos outros parlamentares para votarem junto com o senhor nessa possibilidade desse empréstimo? Isso não é um projeto de lei. Tá? Essa é uma proposta administrativa para o governo de Minas para que ele decida tomar uma decisão executiva e buscar esse diálogo ao invés de fazer a venda direta. O motivo pelo qual eu estou aqui é porque as pessoas precisam se preocupar com esse assunto e vir a conversar diretamente com seus representantes, ou fazer pressão, ou entender desse assunto para poder se manifestar nas redes sociais ou aonde puderem, para que esse assunto seja realmente um assunto debatido. E eu volto a falar, nós estamos falando de 6 bilhões de reais, uma perda de 300 milhões de reais em investimento público para o Estado. Para vocês terem uma ideia, se a gente não começar a desenvolver a economia, em pouquíssimo tempo, nós vamos ter um Estado inviável. E aí, não é questão de gastos de assembleia, de gasto de judiciário, não é questão de salário de servidor, é questão de insolvência. Tá? Minas Gerais hoje tem 11 bilhões de reais de déficit orçamentário. E 11 bilhões de déficit orçamentário, isso significa que a gente gasta 11 bilhões a mais do que arrecada. 11 bilhões de déficit orçamentário não se resolve com assuntos, por exemplo, porque às vezes a gente é pequena demais o assunto, falando, auxílio moradia de juiz para motor, tal. Para vocês terem uma ideia do tamanho do rombo que Minas Gerais tem hoje, tá? Se você fechasse a Assembleia Legislativa, estou falando de demitir todos os funcionários, parar de pagar todos os aposentados que tem dentro dela, tirar todos os deputados, parar de pagar tudo, fechar a porta da Assembleia Legislativa, fechar o Judiciário de Minas Gerais inteiro, fechar o Ministério Público, você ainda precisa economizar 7 bilhões e meio. Deputado, queria mudar um pouquinho de assunto agora. A gente já falou muito dessa questão financeira do Estado, fala um pouquinho de política partidária também. O senhor é integrante do MDB, e o MDB hoje vive um momento assim, importante de definição, porque existe uma ala do partido que é muito ligada ao governador Fernando Pimentel, que vai tentar a reeleição, e existe uma ala que defende a candidatura própria. E, inclusive, há até um pré-candidato dentro do próprio partido, que é o deputado federal Rodrigo Pacheco, que até esteve com a gente aqui há pouco mais de 2 semanas. De que lado o senhor se posiciona dentro dessa polêmica que existe hoje no MDB? Olha, a polêmica do PMDB não pode ser definida assim, tá? Ela não é uma polêmica básica desse jeito, porque senão a gente não estaria tendo problemas estruturais mais graves que nós estamos tendo. Por exemplo, a ala ligada ao Antônio Andrade pediu a expulsão do deputado Sábio Souza Cruz do partido. Eu tive na reunião do PMDB, eu falei bem claro, eu falei com eles, olha,
expulsar o Sávio Souza Cruz antes de mim do partido é até um insulto. Porque o Sávio ajudou na campanha do Rodrigo Pacheco para prefeito em Belo Horizonte. Eu não. Inclusive, o senhor foi aliado ao prefeito Alexandre Calil. Desrespeitou uma ordem do próprio partido. O Sávio Souza Cruz apoiou a candidatura do Hélio Costa para governador. Eu não. Ele teve com o Toninho e o PMDB nas outras eleições praticamente todas as ordens. Agora, por que o governo federal no PT e o PMDB brigaram que ele tem que mudar o alinhamento dele a nível de estado? Porque o Toninho e o Pimentel brigaram. Gente, o Toninho é o vice-governador de Minas Gerais. Vice-governador de Minas Gerais. Você querer expulsar um deputado porque ele é aliado do PT, quando o presidente do partido é vice-governador de Minas Gerais? Ninguém consegue entender que isso é um problema muito mais grave. Respondendo a sua pergunta, para não achar que eu estou fugindo dela, em momento nenhum, você pode ter certeza que dentro do PMDB, acho que houver, eu estou do lado do deputado Adalclever Lopes. Tenho uma admiração por ele, considero ele, inclusive, uma das pedras fundamentais da minha carreira política. Se eu estou no PMDB hoje, do MDB, né, que agora mudou o nome, se eu estou no MDB hoje, é por causa do Adalclever. Ele me colocou dentro do PMDB há 10 anos atrás. É uma pessoa que eu confio porque, eu volto a falar para vocês, o PMDB, até então, a gente sempre tive uma liberdade de fazer o seguinte: você podia ter o seu posicionamento sem ser perseguido. A vida inteira o PMDB permitiu que a gente tivesse isso. Tanto que eu posso, falo, olha, eu sou completamente contra várias dos posicionamentos do presidente Michel Temer. Eu já fui pra rua gritar fora Temer uma vez. Outro dia no passeio de carnaval, minha cachorrinha tava com a fantasia de fora Temer. Agora, isso significa que eu tenho que ser expulso do partido? Eu não posso querer colocar o meu partido para outra direção? O Sávio não pode? O Adalclever não pode? Eu acho que tá virando. Mas talvez mais pelo desespero do ano eleitoral. O fato de você querer ter um candidato de um lado e querer ter um candidato do outro. É inegável que nós temos dois grandes nomes no PMDB hoje. Um que é o vice-governador, outro que é o presidente da Assembleia. E é inegável que os dois estão partindo em caminhos diferentes. Agora, querer resolver isso na marra... Mas o senhor diria que está insatisfeito com o partido a ponto de cogitar a possibilidade, por exemplo, do senhor deixar o partido diante do que o senhor está vendo lá dentro? Acho que sim. O partido, além de outras coisas, precisa ser um lugar onde você se sinta bem com as pessoas que estão em volta de você. Um lugar onde você pode confiar onde você está. O PMDB nunca foi no passado recente, o PMDB não tem sido um modelo nacional de ética. Eu tenho várias reservas a comportamento de Renan Calheiros, Jader Barbalho, do próprio Michel Temer, de vários dos nossos figurões que para mim deixaram de ser um modelo nacional de transparência, o que na verdade eu também não enxergo em nenhum outro partido. Mas o PMDB sempre teve a segurança que se você você criticasse essas pessoas, você não seria perseguido internamente. Essa, aliás, era o meu único diferencial que eu sempre defendi, que era o grande diferencial entre o PMDB e os outros partidos. Eu falava para as pessoas, falava assim, olha, você consegue imaginar uma pessoa ser do PT e ser contra o Lula? Você consegue imaginar alguém ser do PSDB em Minas e ser contra o Aécio? Hoje talvez. Mas hoje sim, não antes. Há 4 anos atrás, era impensável. Eu a vida inteira fui contra esses grandes figurões e por 10 anos ninguém nunca me incomodou. A partir do momento que você começar a querer expulsar pessoas por causa de posicionamento partidário, isso é muito grave. E aí sim, aí você fala, quem que vai querer ficar
num lugar desse. Uai, se eu tiver que ficar dentro do PMDB, é para rezar na cartilha do Temer? Uai, não, obrigado. Deputado estadual Irã Barbosa, do MDB, foi nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer sua vinda e sua entrevista mais uma vez conosco aqui no Café. Rodrigo, eu agradeço de verdade. Gostaria de principalmente demonstrar minha gratidão por causa desse espaço que vocês dão para a gente, por causa desse momento democrático, e voltar a afirmar para as pessoas: nós temos um processo de recuperação econômica em Minas Gerais que precisa ser feito. Nós precisamos arranjar uma maneira de, nos próximos 2 anos, ganhar 11 bilhões de reais a mais ou custar 11 bilhões de reais a menos. E a gente precisa fazer isso pensando grande, buscando grandes receitas, cortando grandes despesas. Tá? Obrigado pelo tempo, muito obrigado, Delma, obrigado a todos aqui da Super FM, e dizer que é sempre uma grande honra.